Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade à ecologia. A gente viu na aula passada, né, os principais conceitos de ecologia. A gente viu o conceito de população, de comunidade, de espécies, de ecossistemas. A gente viu também uma série de relações ecológicas que ocorrem entre esses organismos, entre esses seres vivos dentro de um ecossistema. E hoje a gente vai adentrar um pouco mais na ecologia e falar a respeito dos biomas brasileiros. Conceito de bioma que a gente viu na aula passada, basicamente foi de que os biomas são um grande espaço geográfico que vai compartilhar da mesma característica física, biológica e climática. E vai existir um grande número de espécies de plantas e animais, ligados a esse bioma. Mas a gente tem um conceito mais amplo de bioma, que seria o conceito de acordo que vem trazido pelo IBGE, que seria, vou colocar o ponteiro aqui, seria que um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e que podem ser identificados a nível regional com condições de geologia e clima semelhantes e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação de paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Então, esse seria o conceito de biomas trazido pelo IBGE. E também, de acordo com o IBGE, a gente tem 6 biomas brasileiros, que seria a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica e o Pampa. Só que, se vocês lembrarem um pouco de geografia, em geografia a gente vê uma coisa chamada domínios morfoclimáticos. Dentro desses domínios morfoclimáticos, a gente tem o manguezal, as matas de araucária e as matas dos cocais. Esses 3 biomas, esses 3 domínios morfoclimáticos, mais recentemente, em pré-vestibulares e em Enem, em livros didáticos, eles estão sendo trazidos como biomas também. Então, além desses 6 previsto de acordo com o BRGE, nós temos esses 3 novos biomas, que seriam as matas dos cocais, né, que está aqui nessa zona de transição entre a Amazônia, o Cerrado e a Caatinga, a mata de araucária, que está aqui um pouco do norte do Rio Grande do Sul, pega um pouquinho do Paraná e Santa Catarina, e os manguezais, né, as restingas e os manguezais que estão presentes ao longo de todo o litoral brasileiro, que seria um bioma de transição entre o mar e a terra. E como primeiro bioma que a gente vai trabalhar, tem a nossa Amazônia. Bem, eu vou aqui trazer pelo menos as principais características gerais de todos os biomas e as mais importantes que vocês precisam ter em mente para o Enem, principalmente. Então, quando a gente fala de Amazônia, a gente fala de maior biodiversidade do planeta. Quando a gente está falando de biodiversidade, a gente não está falando especificamente do tamanho. A Amazônia é gigante. A gente vê aqui que a Amazônia ocupa 40% de todo o território nacional. E também outros países, como Colômbia, Guiana Francesa, Venezuela, Bolívia. Então, a Amazônia é enorme. Só que, quando a gente fala de biodiversidade, até pelo conceito da etimologia da palavra, bio, vida, diversidade, variação, diversidade. Então, diversidade de vida é justamente isso. A gente não está falando de tamanho. A Amazônia é gigante, só que essa biodiversidade essa maior biodiversidade do planeta se restringe justamente à biodiversidade de espécies, tanto de plantas quanto de animais, que vai estar presente nessa região. Então, por exemplo, existem outras florestas tão grandes e até maiores que a Amazônia no mundo que não vão ter 1/3 de toda a biodiversidade. Então, é basicamente isso. Essa biodiversidade se trata disso. Diversidade de vida, tanto animal quanto vegetal. Seu território corresponde a 6,9 milhões de quilômetros quadrados, correspondendo a 40% do território nacional. Uma característica importantíssima dessa região da Amazônia
é sua altíssima índice de pluviosidade. Muita chuva, muita chuva. Então, por conta da grande quantidade de vegetação, a gente tem uma evapotranspiração muito grande. Além disso, né, nuvens que se formam no oceano acabam sendo trazidas para a região da Amazônia, e isso faz aumentar ainda mais o seu índice de pluviométrico. Basicamente, chove todos os dias na Amazônia. Então, essa vai ser uma característica dessa região. Além das suas altas temperaturas, a gente sabe que a Amazônia está presente na região equatorial do planeta. Então, são regiões de alta temperatura. Vai ser uma das características desse bioma. Agora, vocês vão se perguntar, solo pobre, né? É uma característica da Amazônia, solo pobre, mas como assim? Uma floresta que tem a maior biodiversidade do mundo tem um solo pobre. Então, é até estranho falar isso, né? Mas de fato é a verdade. O solo da Amazônia, ele é basicamente areia, é um solo arenoso. Ele não, ele não segura os nutrientes. Os nutrientes são rapidamente lixiviados, são levados pelas águas. Então, é um solo pobre. E a riqueza da biodiversidade da Amazônia se deve basicamente à serrapilheira. Não sei se vocês conhecem a serrapilheira, mas serrapilheira seria basicamente toda a matéria orgânica que se acumula acima do solo. A gente está falando de folhas, gravetos, troncos caídos, restos de animais mortos, enfim, tudo que for de matéria orgânica produzida pela floresta e depositada no solo vai formar serrapilheira. Então, ao longo do tempo, essa serrapilheira vai se umidificando, vai sofrendo processo de depredação, vai ficando cada vez menor. A gente tem ação de bactérias, de fungos que vão atuar nessa serrapilheira e vão levar esses nutrientes ali ao solo, que vai ser rapidamente absorvido pela floresta. Então, os nutrientes na Amazônia está restrito à sua serrapilheira. A gente tem um solo pobre, só com uma serrapilheira bastante rica. E esse vai ser um dos principais fatores responsáveis pela biodiversidade do planeta. Então, basicamente, recapitulando, Amazônia, altíssima biodiversidade, muita chuva, altas temperaturas, solo pobre, contudo, a sua biodiversidade se deve à sua grande produção de serrapilheira. Agora, em relação aos regimes de chuva, a gente tem esse cardzinho, e basicamente quando, não sei se eu falo isso agora ou deixo para falar quando eu falo dos pampas, porque tem a ver. Pode ser agora mesmo. Quando há a transpiração, a evaporação da água do oceano, e essa água do oceano é levada de forma em vapor para a Amazônia, né? E a formação de chuva, essa chuva precipita na Amazônia, e como eu falei, na Amazônia também, por ela ser uma zona equatorial, a temperatura ser alta, há também a evapotranspiração, a transpiração de plantas, de animais e de rios vão formar novas nuvens acima da Amazônia, e por conta da ação de ventos, principalmente ventos alísios que vêm aqui do Oceano Atlântico, e por conta também da Cordilheira dos Andes, que vai ser uma barreira geográfica para que essa umidade formada aqui na Amazônia não seja levada em direção ao Pacífico, a gente tem esses corredores de rio, desse corredor de rio, que a gente chama de rios voadores, né? Que é uma formação de uma grande quantidade de umidade que fica presa nessa região, presa entre aspas, né? Porque ela não tem passagem para o Oceano Pacífico, só que por conta das cordilheiras dos Andes, só que por conta da ação dos ventos, toda essa umidade, que é gigantesca, vão ser levadas para o sul e sudeste. Então, vou dar um spoiler do que eu iria falar nos Pampas, né? Ia falar disso de um pouco mais detalhado quando eu falasse dos Pampas gaúchos. Mas, basicamente,
No sul e sudeste não é um grande deserto por conta da presença da Amazônia. A Amazônia vai ser o principal responsável por levar chuvas para essa região. A gente sabe que a Amazônia não vai ser o grande pulmão do mundo, né? Como geralmente a gente escuta falar por aí, que a Amazônia é o pulmão do mundo. Não, o pulmão do mundo são os fitoplânctons, né? Presentes no mar. Mas a Amazônia exerce um papel de muita importância. Ela vai ser basicamente a responsável pelo regime de chuva de todo o hemisfério sul, da região sudeste, e atua como um empecilho para essas regiões, para essa região, nessa latitude. A gente vai entrar um pouco mais em detalhe nisso quando a gente falar dos Pampas, mas nessa latitude aqui, de 30 graus, no mundo todo há a formação de grandes desertos. Então, no Brasil, na região sudeste e sul, só não há formação de grandes desertos nessa área por conta da presença da Amazônia, que vai formar grande quantidade de umidade e levar para essas regiões. Eu vou falar um pouco disso mais detalhado quando a gente falar dos pampas gaúchos. Agora falando um pouco mais da Caatinga, que é o completo oposto da Amazônia. A Caatinga, ela vai ter uma baixíssima pluviosidade ao longo de todo o ano, por isso essa região também é conhecida como o sertão, né, o sertão nordestino, a Caatinga. Ao contrário da Amazônia, a Caatinga possui um solo extremamente fértil, até por conta da baixa pluviosidade. Vocês concordam que, já que o motivo pelo qual o solo da Amazônia é pobre é por conta da grande quantidade de água que vai lixiviar, que vai varrer esses nutrientes do solo, por conta da baixa pluviosidade da Caatinga, esses nutrientes não são lixiviados, eles ficam concentrados no solo, fazendo com que ele seja um solo bem propício à agricultura, por ser um solo fértil. Uma característica inerente também à Caatinga seriam as plantas xeromórficas, que basicamente são plantas que são adaptadas a ambientes secos. E dentre dessas adaptações dessas plantas, a gente tem as principais, né? Que vão ser características dessa região, que são plantas que possuem raízes profundas, até porque ela precisa ser profunda para conseguir encontrar água, poucas folhas ou folhas adaptadas. Quando você vê um cacto, por exemplo, e vê aqueles espinhos, deixa eu passar um pouco nessa foto, esses espinhos nada mais são do que folhas adaptadas. Então, é um mecanismo de adaptação. Raízes profundas, poucas folhas ou folhas adaptadas como espinhos, e armazenamento de água no parênquima. O parênquima aquífero seria um tecido da planta responsável pelo acúmulo de água, fazendo com que, junto com as raízes profundas, poucas folhas e adaptação de forma de espinhos, sejam como uma forma de adaptação a esse ambiente seco, né? É um bioma totalmente brasileiro e ele apresenta um clima semiárido. É um clima seco, com a pluviosidade bastante irregular. A gente tem períodos que são característicos de chuva no ano, só que essa chuva acontece de forma irregular e apresenta também períodos grandes de seca. Então, pode passar 5, 6 anos de secas prolongadas até que volte a fazer um regime de chuva, mesmo que de forma não regular. São essas características. Então, quando a gente fala de Caatinga, a gente fala de baixa pluviosidade, solo fértil, plantas adaptadas a esse clima e um ambiente totalmente brasileiro, um bioma totalmente brasileiro. E quais adaptações são essas? Raízes profundas, poucas folhas ou folhas adaptadas e armazenamento de água no parênquima aquífero. Basicamente, essas são as principais informações que vocês precisam reter em relação à Caatinga.
Há uma curiosidade também em relação à caatinga, é que, por exemplo, com o período de seca é prolongado, é comum a gente passar, a gente vê na internet, a caatinga é um bioma morto, é um bioma que não tem vida. Muito pelo contrário, a caatinga tem uma biodiversidade altíssima e, apesar de ser do período de seca, ter essa paisagem aqui pouco, digamos que pouco agradável, né, por ser um ambiente seco, plantas secas, em qualquer resquício de chuva, em questão de 1 ou 2 dias, a caatinga se transforma completamente. Então, não é um bioma morto, não é uma vegetação morta, é uma vegetação viva que está ali só mesmo à espera de qualquer resquício de chuva para ela se transformar, para ela florescer de forma quase que imediata. Então, o ambiente está assim seco, aparentemente morto, mas em questão de 1 ou 2 dias de chuva, ele já se transforma completamente e fica bastante verde. Bem, Mata Atlântica agora. A Mata Atlântica, ela vai ser também um bioma de grande biodiversidade. Não tanto quanto a Amazônia, mas é o segundo bioma de maior biodiversidade do Brasil. Uma característica dela seria a sua extensão em faixa latitudinal. A gente tem o início da Mata Atlântica lá no Rio Grande do Norte e vai até o Rio Grande do Sul. É uma extensão de latitude muito grande. E por conta dessa faixa latitudinal extensa, ela vai ser uma floresta bastante diversificada. Então, essa floresta passa por regiões como o Nordeste, o Sudeste e o Sul. São regiões que têm climas diferentes, e vão fazer com que as espécies de plantas e animais sejam adaptadas a esse clima. Então, por conta dessa faixa latitudinal extensa, a floresta vai ser bastante diversificada. E uma característica bastante inerente que a gente vê em relação à Mata Atlântica e que cai bastante em provas e que a gente vê com bastante frequência é em relação à sua depredação, infelizmente. Hoje, nós temos basicamente pouco mais de 4% da Mata Atlântica original, da sua vegetação original. É muito pouco, muito pouco. Então, esse, infelizmente, vai ser uma das principais características que a gente vê em relação à Mata Atlântica, em relação à sua depredação. É uma floresta bastante rica, bastante diversa, só que até por conta da forma que o Brasil foi colonizado. O Brasil foi colonizado no litoral, teve a ação, a princípio, do extrativismo vegetal. Então, a ocupação brasileira ao longo dos anos se intensificou no litoral, o crescimento demográfico se deu principalmente no litoral, não houve uma grande interiorização do país, como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, por conta desse histórico, infelizmente é o bioma que mais sofreu de longe depredação, restando hoje pouco mais de 4% da sua vegetação original. E por conta disso, das 20 espécies, das 200 espécies, que é 200, das 200 espécies brasileiras ameaçadas, 117 estão na Mata Atlântica. E por conta disso, a Mata Atlântica hoje é um dos hotspots mundiais. Hotspots seriam literalmente zonas quentes. Seriam zonas de altíssima incidência de ameaça às espécies. A Mata Atlântica hoje é um hotspot mundial ao lado do Cerrado, no Brasil, e ao lado de tantos outros biomas ao redor do mundo. E aqui a gente tem algumas fitofisionomias da Mata Atlântica, né? Como eu falei, é um bioma extenso em seu eixo latitudinal, e a gente vai ter inúmeros biomas, inúmeras fitofisionomias. Por exemplo, aqui a gente tem o que a gente chama de restinga, que é aquela vegetação rasteira que está presente na praia.
Aqui a gente tem os manguezais, que hoje a gente pode ver também como um bioma à parte. Ele pode ser encarado como uma fitofisionomia da Mata Atlântica, mas também pode ser visto como um bioma. Uma característica importante dos manguezais são essas raízes, né, que a gente chama de raízes escórias. Como é uma área alagada, em contato direto com o mar e rio, né, é uma região que deságua rio e encontra com o mar, por isso um bioma hoje pode ser visto como um bioma de transição entre o aquático e o terrestre. Elas vão se dispor de uma série de características que façam com que essas plantas sejam adaptadas a esse bioma. É um bioma com um solo bastante característico também, é um solo lodoso, que tem um cheiro muito característico também, muito... Quem não conhece o manguezal, por exemplo, vai a primeira vez, sente um pouquinho de nojo, porque é um solo escuro, tem um odor um pouco ruim, por conta da ação de micro-organismos naquele solo, que é baixa oxigenação. Não necessariamente é um solo poluído, mas só que por conta dessa baixa oxigenação desse manguezal, desse solo presente no mangue, então dá essas características a esse local. Então, as plantas são adaptadas a viver nesses locais. Por exemplo, aqui a gente tem raízes escoras, que são raízes aéreas que vai ajudar na fixação dessas árvores nesse solo que é lodoso. Tem outras raízes que a gente não coloquei uma foto aqui, mas são pneumatóforos. São raízes que literalmente crescem para cima. A gente vê alguns, aqui a gente não tem. São alguns pontinhos assim de raiz que cresce no chão, que vai ajudar essas plantas a se adaptarem a essa baixa oxigenação, vai ajudar a se adaptar à grande quantidade de sal. Então, é uma característica inerente a esse bioma, a essa fitofisionomia da Mata Atlântica. A gente tem aqui morros, uma floresta mais densa, aqui tem as matas de araucária. Então, tudo isso aqui são fitofisionomias da Mata Atlântica, para vocês verem quanto ela é diversa. E, novamente, uma abordagem da sua devastação, da sua depredação, em 1500, de como seria a extensão original da Mata Atlântica, né, pegando até o Rio Grande do Norte, lá em cima, até o Rio Grande do Sul. É bastante extensa. Por conta disso, a gente tem uma grande diversidade. E hoje, atualmente, como é? Hoje não, 2014. Então, a gente tem menos ainda. Hoje são 5%, um pouco mais de 5%, ou 4% da sua vegetação original. E bastante fragmentada, ó. Não é contínua. É bastante fragmentada, infelizmente. Agora do Cerrado. Tem o Cerrado, como vocês viram, ao lado da Amazônia, é um hotspot também. É uma zona de cuidado, uma zona que espécies são ameaçadas de extinção. Ele vai ser o segundo maior bioma do país, ocupando um pouco mais de 22% do território nacional. Uma característica bastante inerente ao Cerrado seria a sua vegetação, que ela vai ser rasteira e baixa, formada por gramíneas, que são aquelas gramíneas curtas, e árvores, e arbórea, mas não tão densa como a Mata Atlântica e nem como a Amazônia. É arbórea, só que espaçada. Se você não vai ver uma quantidade de árvores muito próximas entre si, elas são mais espaçadas. Ele possui um solo avermelhado e pobre em nutrientes, inclusive não só pobre, mas tóxico. Boa parte do Cerrado tem um solo tóxico e ele precisa, para ser apto à agricultura, esse solo é passado por uma série de processos que vão fazer com que esse solo seja apropriado para receber a agricultura, que é um solo pobre e em algumas partes ele é tóxico.
ele possui uma grande variedade de espécies, e a principal característica em relação ao cerrado que a gente vê em prova vai ser em relação às queimadas naturais. O único bioma no Brasil que vai possuir queimadas naturais vai ser o cerrado. A gente ultimamente até tem visto falar de queimadas na Amazônia, né? Só que a queimada na Amazônia não é uma queimada natural. A gente viu que a Amazônia tem um altíssimo nível, um altíssimo índice pluviométrico. Então não é um bioma que naturalmente vai passar por um processo de queima. Geralmente tem maquinário pesado que derrubam essas árvores na Amazônia, essas árvores acabam secando e com isso se propicia a propagação do fogo. Só que naturalmente isso não ocorre, apenas no Cerrado, que é o único bioma que naturalmente passa por queimadas. Inclusive, a sua própria vegetação é adaptada a essas queimadas naturais. Então, no Cerrado, a gente vai observar que as cascas das árvores, elas são grossas, os caules dessas árvores, eles vão ser tortuosos, ou seja, vão fazer voltas, eles não vão ser retilíneos, como normalmente a gente vê uma árvore, né, que é retinha, tem a copa da árvore, não. Os caules nessa região do cerrado, eles vão ser tortuosos. As suas raízes vão ser profundas, não somente pela questão da água, mas por conta das queimadas naturais, elas sendo profundas, vai ser uma forma de estar protegendo essas raízes. As suas folhas vão ser estreitas e cobertas de ceras. É uma outra adaptação das plantas, né, a esse bioma de queimada natural. Inclusive, sementes, as próprias sementes dispersas pelas árvores, elas só vão, como é que fala? Me fugiu a palavra agora, mas só vão germinar após uma queimada. Então, ao longo do tempo, essas sementes são depositadas no solo, e quando ocorre a queimada, né, a variação brusca de temperatura, há um choque térmico que vai propiciar para que essas sementes germinem. Então, a gente vê que esse ecossistema todo é adaptado a essas queimadas que ocorrem de forma natural, não todas, né? Claro, infelizmente, não todas as queimadas que ocorrem no Cerrado vão ser causadas de forma natural, não todas, mas é um ecossistema, é um bioma adaptado a esse tipo de situação. Aqui a gente vê um pouco da desmatação do Cerrado, não vai ser tão grande quanto a Mata Atlântica, por exemplo, só que é considerável. A gente vê aqui a vegetação nativa, aqui é de 2009, a gente vê a vegetação nativa do Cerrado e em amarelo o desmatamento ao longo de todos esses anos, principalmente para a ocupação do solo, para agricultura, para a plantação de soja, pecuária e tudo mais. A gente vai dar um pouco mais de ênfase nessa questão na próxima aula, que a gente vai falar sobre problemáticas ambientais, desertificação, queimadas, eutrofização. São algumas dessas problemáticas ambientais que a gente vai adentrar de forma mais aprofundada na próxima aula. Mas é um bioma que também está sujeito ao desmatamento, infelizmente. E aqui, como seria a fisionomia de um cerrado? A gente vê aqui as gramíneas, não é um bioma com bastante árvores no mesmo local, elas são espaçadas, né, como vocês estão vendo. Os caules são tortuosos, não são aqueles caules retilíneos. Essas são as principais características desse bioma, que é o cerrado. Aqui outro mapa de devastação do bioma, 2009 também. O Pantanal. O Pantanal hoje, ele é ainda caracterizado como bioma pelo IBGE, só que ele vem sendo, a discussão científica hoje vem discutindo bastante esse lugar de bioma que o Pantanal tem, porque hoje muitos cientistas consideram o Pantanal como um ecótono,
uma zona de transição. A gente sabe o que é cóton, né? Está presente aqui no Mato Grosso do Sul, e ele vai ser uma região de transição entre o Cerrado e a Amazônia. Só que uma zona de transição em que é alagada. Então, somente espécies do Cerrado e da Amazônia que são adaptadas ao clima alagado que vão predominar nessa área do Pantanal. Então, hoje tem essa discussão de fazer o Pantanal não ser considerado mais um bioma, mas sim um ecótono, né? Mas, por enquanto, tem se caracterizado como um bioma, até futuramente consolidarem essa discussão. Mas, entre suas características, seria a maior planície alagada do mundo. A gente tem ali o Rio Paraguai, que vai fazer com que essas planícies sejam alagadas, né, no tempo propício. E ele é riquíssimo em biodiversidade também. A gente tem uma série de seres vivos, anfíbios principalmente, peixes, onças, jacarés, aves também, principalmente, que estão ligados ao regime de alagamento, o regime de chuva dessa região. Quando a planície alaga, a gente tem a formação de vida, a gente tem toda uma cadeia alimentar, toda uma teia alimentar que vive em função, basicamente, ao alagamento da área do Pantanal. O clima é marcado pelas altas temperaturas, possui um grande índice pluviométrico em verão quente e chuvoso, e inverno frio e seco. Basicamente, a respeito do Pantanal, a gente não tem muita coisa, é basicamente isso mesmo, a maior planície alagada do mundo, e sobre o Pantanal, basicamente isso, é importante. E os Pampas Gaúchos, nosso último bioma, ou Pampas, ou Campos Sulinos. Ele vai ser constituído principalmente por vegetação campestre. Aí a gente tem as gramíneas, né, as herbáceas e pouquíssimas árvores. E a gente tem essa subdivisão entre campo limpo e campo sujo. Seria uma classificação que a gente encontra dentro do campo. O campo limpo seria basicamente essa imagem aqui, com gramíneas que não passam da altura do tornozelo. E os campos sujos seriam gramíneas que já têm uma altitude um pouco não, é bem maior, vai pegar na altura do peito, na cintura, só que essas gramíneas do campo sujo estão presentes apenas em é, zonas próximas a rios e em locais que, infelizmente, não tem a ação do homem, né? A ação do ser humano. Porque a pessoa, esse bando esse mato aí, vou rapar tudo, vou colocar meu gado, vou colocar minhas ovelhas e pronto. E uma outra coisa interessante é que, não, algumas pessoas podem pensar que os Pampas passou por algum processo de desmatamento, né? Pela baixa quantidade de árvores que a gente vê. As árvores, geralmente, as poucas árvores que a gente encontra nos Pampas, está restrito a corpos d'água, a rios, né? Aquela zona de mata próxima a rios. Isso porque, como eu tinha comentado no início, os Pampas, eles se encontram em uma latitude, né, a 30 graus, que vai ser basicamente composta por desertos. A gente tem aqui o deserto da Austrália, o deserto sul-africano, o deserto do Atacama, o Chile. Então é uma zona no planeta muito propícia a desertos e semidesertos. Só que a gente conta aqui com a nossa queridíssima Amazônia, que, como eu comentei no início, ela vai ser responsável por esse regime de chuvas, que vai fazer com que essa região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso, não seja um grande deserto, exclusivamente por conta da chuva, do regime de chuvas da Amazônia, que influencia essa região. Por isso a gente não tem a presença de grandes árvores nesse local. É um clima subtropical, registrando temperaturas amenas
e precipitações bem distribuídas anualmente. Pequenas variações de altitude. Não tem grandes altitudes, como, por exemplo, a Mata Atlântica, de morros e em regiões mais próximas à costa, que são mais próximas à altitude do mar. Não. Os Pampas possuem uma pouca variação de altitude e basicamente é isso. Não tem muito para falar em relação aos Pampas. É isso. Gramíneas predominantes, poucas espécies arbóreas. É dividido em campo limpo, campo sujo. Em relação à altura das gramíneas, campo sujo tem uma altura de gramíneas um pouco mais alta, campo limpo, altura do tornozelo, baixa. Clima subtropical, registrando temperaturas amenas e precipitação bem distribuída anualmente por conta do regime de chuva da região amazônica. Aqui eu trouxe algumas questões para a gente poder recapitular o que a gente deu durante a aula. Enem 2016. Muitas espécies de plantas lenhosas são encontradas no Cerrado brasileiro para a sobrevivência nas condições de longos períodos de seca e queimadas periódicas, próprias desse ecossistema. Essas plantas desenvolveram estruturas muito peculiares. As estruturas adaptativas mais apropriadas para a sobrevivência desse grupo de plantas nas condições ambientais do referido ecossistema são: então, letra A, cascas finas e sem sulcos ou fendas. B, caules estreitos, retilíneos. A gente viu que os caules das plantas típicas do cerrado não são retilíneos, né? Eles são o quê? Tortuosos. Eles fazem muitas curvas. É uma forma de adaptação a essas plantas a um ambiente de queimada. Folhas estreitas e membranosas, cascas grossas e raízes profundas, e raízes superficiais, em geral, aéreas. Não, a gente viu que as raízes são profundas. E aéreas não são raízes típicas do cerrado. Raízes aéreas são do manguezal. Então, seria a letra D. Cascas grossas e raízes profundas, como característica dessa questão, desse bioma. Seria a letra D a correta. Outra questão do Enem de 2016. A vegetação apresenta adaptações ao ambiente, como plantas arbóreas e arbustivas com raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato lamacento. Raízes que se expandem verticalmente por causa da baixa oxigenação do substrato, folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sais, folhas que podem apresentar cutículas espessas para reduzir a perda de água por evaporação. As características descritas referem-se às plantas adaptadas a qual bioma. A gente viu que não tem nada de cerrado aqui, não tem nada de pampas, não tem nada de Pantanal. Tampouco de mata de cocais. Essas adaptações aqui são de plantas típicas de manguezal, né? São plantas com raízes aéreas, raízes grandes, por conta da baixa oxigenação daquele substrato, daquele solo. As folhas têm essas glândulas para eliminar o excesso de sal. A gente tem ali, como eu falei, a zona de transição entre o mar e a terra. E os manguezais vão ocupar essa zona de transição. Então, ele tem que ter mecanismos de poder retirar o excesso de sais, né, presente na água do mar. Então, essas glândulas de sal são a adaptação a esse tipo de ecossistema. As folhas que apresentam poucas espessas apresentam cutículas espessas para reduzir a perda de água por evaporação. Então, seria a letra D de manguezal. Bem, são só essas duas questões, tem uma outra, mas eu acabei não colocando. Bem, gente, então, por hoje é isso. Na próxima aula, a gente vai terminar a ecologia com as problemáticas ambientais, queimadas,
queimadas, desertificação, eutrofização, microplásticos, entre outras, as principais. É um assunto que cai bastante no Enem, principalmente, essas questões de ecologia. Então, por hoje é isso. Tenham um bom final de semana e até.